Olá, bem-vindos. Estamos chegando com Entre Linhas na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo. Estamos aqui com o nosso Entre Linhas mais uma vez, hoje para discutir vários assuntos polêmicos, né? Acho que o programa vai ser muito legal aí para você tirar as suas conclusões sobre os bastidores das notícias. A gente começa com o destaque de Adolfo Padilha. Adolfo, seja bem-vindo aqui ao Entre Linhas, o seu destaque. Fala, Eudes, fala Divaldo, amigos da TV Brasileira e da Rádio Prudente News. Meu destaque hoje é simples, destaque só para registrar aqui. Lá nos Estados Unidos, o Biden, presidente, ele acabou com a obrigatoriedade do uso da máscara quando os Estados Unidos tinha quase 47% da população vacinada, com uma dose única, né? Ainda não tinha duas doses. O Brasil tem quase 60%. Aí o ministro da Saúde fala algo relacionado à máscara, pronto, passa a ser insultado, negacionista, passa a ser tudo. Como o Brasil tem idiotas. Esse é o meu destaque. Toca o programa Eudes Figueiredo. Muito bem, vamos lá para o destaque do Divaldo Ceresini. Divaldo, seja bem-vindo. Vamos ao seu destaque. Olá a todos, vamos que vamos. Agora já estamos caminhando aí para o final da semana e uma semana de muito trabalho, graças a Deus. Pessoal, o meu destaque de hoje vai para a fala do Ministério da Saúde, reconhecendo agora, neste momento, né, depois da decisão do ministro Lewandowski, a falha na questão da distribuição das vacinas para São Paulo. E aqui a gente vai lembrar que foram 228 mil doses a menos da vacina Pfizer enviada para os paulistas. Este equívoco do Ministério da Saúde agora corrigido. Muito bem, vamos lá. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que cria um marco legal para a geração própria de energia. O texto garante isenção de taxas até R$ 2.045 para quem, ou melhor, até 2045 para quem já produz a própria energia, mas prevê transição para cobrança de encargos e redução de subsídios. A proposta agora vai para o Senado. Bom, vamos falar sobre esse assunto com o Divaldo Ceresini. Divaldo, o que você achou aí dessa proposta aprovada pela Câmara? Passa pelo Senado? Essa proposta, nós discutimos alguns pontos dela quando ela foi encaminhada, né, para a votação, e ela acabou sendo aprovada com algumas questões que, no meu entendimento, são negativas, né? Da forma como eu havia dito lá atrás, você cobrar a taxa de distribuição quando a energia ela entra na rede e depois volta, é tolerável, é algo que até, no meu entendimento, faz sentido, mas você cobrar os tributos decorrentes desta energia que a pessoa gerou e ela própria está consumindo, no meu entendimento, não faz sentido nenhum. É só mais um esfolamento no bolso do brasileiro. Torço para que o Senado mude essa história, para que ele deixe como única tarifa para essas pessoas que geram a própria energia a questão dos encargos de distribuição, no caso em que a energia que ela produzir for para a rede e depois tiver que voltar para o consumo dela. Porque aquela que é consumida já durante a sua própria geração, essa não tem nem como ser medida, né? Ela já vai, conforme vai sendo produzida, ela já vai sendo consumida. De resto, no meu entendimento, tudo que for cobrado é só esfolamento no bolso do brasileiro. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, a Câmara aprovou, então, um projeto que cria um marco legal para a geração da própria energia. Eu sei que você estava envolvido com essa questão de energia alguns tempos atrás. Como você vê essa situação? Nós já falamos disso na semana passada, né, sobre a taxação da energia solar. O Brasil é um país com potencial enorme de promover e executar esse tipo de energia limpa. É necessário, sim, criar, estabelecer um marco de regulamentação no que se diz a impostos, porque vinha causando insegurança. Eu disse aqui na semana passada, trabalhei com isso,
o ano passado, havia questionamento, sim, de pessoas preocupadas se seria taxado, de quanto seria taxado. E agora tem um marco regulatório, né? Uma isenção aí para quem tem já o seu gerador de energia até 2045, né? Vai ter uma transição de cobrança de encargos e algumas reduções de subsídio, mas mesmo assim, espero eu, que ainda seja muita vantagem instalar o sistema fotovoltaico, né? Porque é uma energia, como eu já disse, limpa, é o futuro. O Brasil é um grande captador, pontos aqui no Brasil, o Brasil como um todo, né, por ser um país tropical, é um grande captador desse tipo de energia, o que facilita muito. Que tem que ter uma regulamentação, tem. Eu já disse, a estrutura, poste, fiação é usada e hoje não se paga nada. Esse que você tem na frente da sua casa, que leva energia para todos os outros seus vizinhos que às vezes não têm a energia fotovoltaica. Mas mesmo assim, eu acho e quero crer que vai ser muito vantajoso você ter energia solar na sua casa e na sua empresa. Então, aperta o pé, corre para esse tipo de investimento, que ainda vai ser muito mais barato do que a energia tradicional. Muito bem, vamos lá para o nosso segundo assunto de hoje. Olha, Rodrigo Pacheco diz que o Senado votará a PEC, que retoma coligações, mas a tendência é rejeitar as mudanças. O presidente do Senado afirmou que o texto terá que passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir a plenário, mas será pautado em respeito à Câmara. Deputados concluíram a aprovação da PEC na terça-feira. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Essa PEC que retoma as coligações foi aprovada na calada da noite, né? Pegou todo mundo distraído aí, discutindo auditar o voto, todo mundo aí discutindo... Falar em auditar o voto, né? Vocês viram no Senado ontem, deu pau lá na Câmara, no sistema eletrônico de votação. Eu digo, cara, cada dia aparece uma coisa para provar que nós que éramos a favor de auditar o voto estávamos certo, né? E a turma do berrante virtual aí que seguiu as narrativas do Barroso, cara na parede. Mas quem perde, infelizmente, é todo o Brasil e a nossa democracia. Mas vamos lá. Essa PEC das coligações é ressuscitar aquela venda de partido, sabe? A gente viu muito isso aqui na nossa cidade, na nossa região. Todo mundo sabe o que é isso. Aquele cara que não tem condição nenhuma de ser candidato, mas se lança candidato bancado por algum outro candidato para no seu programa eleitoral falar mal, atacar aquele que esse candidato está pagando quer que ele ataque. Então, voltar a ter coligações é de fato um retrocesso, né? Como tem muita coisa que tem que mudar na nossa política eleitoral, no nosso sistema eleitoral. Mas voltar à coligação é dar um passo para trás. Isso sim é dar um passo para trás, né? Isso sim é retroceder em vez de avançar, diferente de auditar o voto. Então, tomara aí, o próprio presidente do Senado está dizendo que há muitas possibilidades de rejeitar essa mudança e vamos aguardar que assim seja, né? Apesar que eu não acredito, mas vamos aguardar. Muito bem, vamos lá, comentando esse assunto também, o Senado que vai votar a PEC, né, que retoma as coligações. Divaldo Cenezini, é com você. O Senado vai votar porque tem que votar mesmo, né? O processo está lá, tem que votar, tem que trabalhar mesmo. E eu espero que essa impressão do presidente Pacheco se confirme. Afinal, a questão das coligações, no meu entendimento, é uma pouca vergonha, é um grande desserviço que a Câmara dos Deputados prestou ao país, e isso tudo, conforme foi dito por diversos deputados, com o propósito de eliminar o malfadado distritão, né? Algo que só existe na cabeça da Renata Abreu, presidente do Podemos, que enfiou essa porcaria lá no relatório. Espero que seja rejeitado, porque isso confunde muito a cabeça do eleitor e, principalmente, favorece aquela negociaçãozinha, né, de, olha, eu te dou meu tempo de TV aqui, você me dá um dinheirinho ali, como a Lava Jato demonstrou que acontecia no passado. Muito bem, vamos lá para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre uma possível prevaricação de Augusto Aras e também o relator que inclui a líder do governo na Câmara, na lista de investigados
da CPI da Covid. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos já. Ok, estamos de volta com o nosso Entre Linhas aqui na TV Brasileira, na Prudente News 1070. E olha, os senadores Alessandro Vieira, do Cidadania, e Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, apresentaram na quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal uma notícia crime por suposta prevaricação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Os parlamentares argumentam que Aras deve ser investigado por suposta atuação omissa em relação aos atos do presidente da República. Segundo os senadores, Aras prevaricou, ou seja, foi omisso em relação a ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro, ao dever de defender o regime democrático brasileiro e ao dever de fiscalizar o cumprimento da lei no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Bom, vamos lá, comentando este assunto, Divaldo Ceresini. O Aras e a Lindora, né, a sua substituta de primeira ordem, eles têm decisões, no mínimo, contraditórias, viu, Eudes? Vamos lembrar aqui que ontem nós comentamos a respeito do parecer feito pela Lindora, por exemplo, em relação à denúncia de crimes cometidos pelo presidente em relação à pandemia, né? O crime de não utilização da máscara, quando a Lindora fez o parecer em relação àquele desembargador que foi lá em Santos, desacatou o guarda municipal, em relação a ele, a Lindora entendeu que havia um cometimento de um crime. Em relação ao presidente, não, né? Vamos lembrar também que quando o Aras assumiu a PGR, ele disse que era fundamental acabar com o lavajatismo e voltar ao bom e velho combate à corrupção. E de lá para cá, nós vimos de maneira bastante passiva, ele, né, de maneira bastante passiva, deixar passar muita coisa que acabou com o combate à corrupção no Brasil. Não vou nem especificar, né, mas tem diversas situações envolvendo, por exemplo, o Flávio Bolsonaro. Então, faz sim, no meu entendimento, muito bem o Senado impedir essa investigação e faço votos para que ela seja aprovada. Porque a conduta da PGR, desde que esse senhor assumiu a liderança dela, não tem contribuído em nada para acabar com esse mal que é a corrupção no nosso país. Muito bem, nós vamos agora com Adolfo Padilha. Adolfo Padilha, como é que você vê a situação aí do Aras? E agora estão querendo pegar a cabeça do Aras também aí em relação ao presidente, né? Vamos lá, Adolfo Padilha. Ai, meu Deus do céu, hein, Eudes? Eu vou dizer uma coisa, viu? Eu não sei o que pensa. Senadores querem investigar por prevaricação o Aras, que é o nosso procurador da República. Qual o motivo? Motivo porque ele não investiga o presidente da República. Qual o motivo dele não investigar o presidente da República? Porque não tem crime, não tem corrupção. E isso deixa essa turma atordoado. Eles inventam, eles dão cambalhotas por aqui, dão voltas, fazem discurso de que querem um Brasil melhor, mas sempre querendo achar o culpado de que o Brasil está pior na pessoa do presidente Bolsonaro. Então o que esses senadores, e quando você vai ver lá é Cidadania, é Rede, nunca muda. Sempre são esses partidos que não querem o progresso do Brasil e sim o poder. Quando junta com o PT, com o PSOL, é o que eles sempre querem. E aonde que eles foram entrar com esse pedido? No STF, onde lá nós temos alguns membros dessa composição do STF, porque a gente não fala contra a instituição, a gente fala contra alguns membros que hoje, infelizmente, nós temos no STF, que na verdade são uma bancada de advogados da oposição ao governo federal. Então atende esse tipo de pedido, despacha, dá prazo de 24 horas e por aí em diante. E vai ser assim até o ano que vem, vai ser assim até as eleições do ano que vem, porque eles não têm uma pauta. O ano que vem a gente separou para pensar qual que vai ser a proposta dos candidatos do ano que vem, de todos eles. Todos contra o Bolsonaro, porque eles só falam do Bolsonaro. Eles fingem não ver quando o presidente sai às ruas, lota as calçadas, lota os aeroportos.
Aí eles chamam esse pessoal de gado, de bolsomínios. Nós deveríamos chamar quem é contra do que então? Cego? Para não dizer outra coisa aqui um pouquinho mais pesada. Leiam o meu pensamento, ó, além do cego. Deu para ler? É isso mesmo, também são. Então, toca aí, Eudes, porque vamos esperar o que desses senadores, né? E dessa turminha das cambalhotas e piruletas. Ok, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, informou na quarta-feira que incluiu o deputado Ricardo Barros na lista dos investigados da comissão de inquérito. Barros é líder do governo do presidente Jair Bolsonaro na Câmara. O nome dele entrou na mira da CPI depois que o deputado Luiz Miranda e o irmão dele, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, revelaram suspeitas na negociação da vacina indiana Covaxin. Bom, de acordo com relatos dos Miranda, a comissão, Bolsonaro citou o nome de Barros ao ser informado sobre as suspeitas em relação à compra da vacina. Bom, isso foi suficiente para ele entrar na CPI da Covid. Como é que você vê essa situação do Ricardo Barros em Divaldo Cerezni? Me fala aí. O primeiro, sempre há uma tentativa de vinculação dessa questão da Covaxin com o deputado Luiz Miranda e o irmão dele, né? Mas é importante a gente lembrar que a CPI já estava na cola deste caso, já tinha levantado algumas situações, no mínimo, muito esquisitas em relação a essa aquisição, quando surgiu o deputado Luiz Miranda apresentando elementos que indicavam que ele já tinha alertado o presidente sobre essas irregularidades. E, até o momento, o presidente não negou isso, né? Então, o que me faz crer que realmente aconteceu essa conversa. Além disso, né, mais do que isso, disse o presidente que encarregou o eficientíssimo, eu vou deixar registrado aqui muito entre aspas, né, ex-ministro Pazuello, de investigar o caso, e aí, daí para frente, a gente já viu o que aconteceu. E, nessa ocasião, o deputado Luiz Miranda disse que o presidente teria dito que isso seria rolo do Ricardo Barros. E o fato é que os personagens envolvidos nesses rolos, que foram citados por diversas outras pessoas, foram indicações do ministro Barros. A empresa Precisa faz parte do mesmo grupo empresarial que deu calote no governo federal, no Ministério da Saúde, quando o Barros era ministro da Saúde. Então, meus caros, tem caroço nesse angu e precisa ser investigado, sim. Ricardo Barros é uma figura que tem enrosco desde sempre. É uma pessoa que, no meu entendimento, um governo sério não pode ter por perto. Assim como não pode ter Ciro Nogueira e não pode ter Valdemar da Costa Neto. Isso eu sempre critiquei. Critiquei quando era o PT, critiquei quando era o PSDB, critiquei quando era o MDB. Não vai ser agora, que é o Bolsonaro, que eu vou passar o pano para isso, não. Muito bem, vamos lá então, Adolfo Padilha, para a gente fechar o programa de hoje. O Ricardo Barros agora está na lista dos investigados da comissão de inquérito, né? A CPI da Covid-19. Olha, é difícil a gente ter que falar disso, né? Renan Calheiros, o homem de maior número de inquéritos acobertados no STF, vai saber em troca do quê? Acusando alguém de suspeito. O Ricardo Barros, que não é nem um santo também, não. Mas é a CPI da pressão. É a CPI da forca. Quem vai lá tem que ser enforcado. Se eles não conseguirem enforcar, eles inventam alguma coisa. Eles não sabem que no direito penal o silêncio não significa culpa, por exemplo, né? Pior que eles insistem com isso. Se o cara vai lá e tem o direito de se manter calado, eles acham que o se manter calado desse cidadão é uma declaração de culpa. E não é uma declaração de culpa. Aquele negócio de quem cala consente no direito penal não existe. Não faz dele um agravante. Mas nem isso eles entendem. Aliás, eles não entendem direito nada, né? A gente tá vendo que o que eu aprendi na faculdade de Direito, outro dia eu conversava com um promotor, amigo, um cara já com uma experiência vasta, e um advogado também com uma experiência vasta, e ambos diziam o seguinte, que eles estão com vergonha de ver o que estão fazendo com a STF.
Então, quem sabe, quem entende de direito, advogado que entende de direito, promotor que entende de direito, juiz que entende de direito, eles sabem e estão sim com vergonha de como o direito está sendo tratado por alguns membros da CPI e por alguns membros do STF. E ponto final. Porque a Constituição está lá. Todo mundo pode ler. Quem fez direito lê e entende como eu. Né? Não exerço a advocacia, mas gosto da matéria do direito. Então quem entende tá com vergonha. Se você tem um amigo advogado que tá achando graça de tudo isso, uma dica. Tenta perceber que se é só birrinha política ou se ele realmente entende que o conceito jurídico que estão aplicando está certo. Aí, meu amigo, começa a procurar outro, hein? Porque aí a situação fica meio grave. Essa é uma boa dica. Ok, é isso aí. Estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Muito obrigado a você que esteve na sintonia. A gente se fala amanhã, no mesmo horário. Grande abraço para todos e até lá.